Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um no capítulo anterior Convida. E esse mês a gente está fazendo 2 anos de projeto, agora no mês de maio de 2026. E para comemorar, né, a gente resolveu fazer um mês temático. Já faz um tempo que a Nath vem falando da gente fazer esse tema, que é trilhas de novela. Eu acho que é um tema muito rico, que a gente nunca acaba de falar. E aí eu falei, então vamos fazer para comemorar 2 anos de projeto daqui no capítulo anterior. Então a gente resolveu chamar uma pessoa que eu considero é, que sabe muito de trilha. Ele falou que não é especialista, mas eu considero que sim, que é o Ângelo Moraes, meu amigo, conhecido do meio aí do Twitter e tal, que tem muitas trilhas, que ouve trilhas e sempre está compartilhando. E é isso aí. Oi, Ângelo, tudo bem? Se você quiser se apresentar um pouquinho. Olá, meninas, Maria Raquel, Natália e a todos que nos ouvem neste momento. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, que foi muito espontâneo, mas também me pegou de surpresa. E eu fico muito feliz pelo convite e poder falar um pouquinho de algo que eu gosto muito. Né? De formação, eu sou pedagogo, né? Eu sou professor e eu tenho 40 anos e eu sou um admirador das novelas, das trilhas sonoras desde criança. Então, em algum momento da minha vida, isso acabou se tornando um hobby e para preencher alguma coisa que eu não sabia o que era, mas era algo que eu sempre gostei muito. E então eu passei a colecionar, né, primeiramente as trilhas das novelas do qual eu assistia ou eu assisti na infância. Depois eu fui percebendo que minha coleção foi crescendo, crescendo, e eu cheguei a ter mais de 1.000 itens no meu acervo. E hoje eu conto com um acervo um pouco mais reduzido, mas ainda grande, né? De 518 itens, entre LPs, compactos e CDs. Mas, mais uma vez, eu agradeço muito pelo convite de vocês. Bom, a gente tem alguns avisinhos que a gente gosta de dar no começo e no final daqui da gravação, que é no capítulo anterior ao nosso projeto, que a gente fala de novelas, e a gente sempre tem. é, Todo mês a gente tem um vídeo que a gente faz de um tema, normalmente falando de uma novela específica. No capítulo anterior convida, que tá muito legal. A gente trouxe vários convidados já. Eu acho que esse daqui já é convidado 13, 14, eu até já perdi a conta, 15. Enfim, tem muita gente legal falando sobre novela. Às vezes são especialistas que pesquisam, às vezes são pessoas que trazem alguma coisa muito específica pra gente conversar de novela. E a gente tem também a live que a gente faz toda a última segunda-feira do mês no YouTube, às 8h30, normalmente ali no horário do jornal, em que a gente comenta mais ou menos o que aconteceu no mundinho noveleiro ou na TV no geral, naquele mês. Então a gente tem bastante conteúdo aí para quem gosta de telenovela, principalmente telenovela brasileira. A gente já falou de telenovela mexicana também aqui no capítulo anterior, Convida. E tá bem legal, então vão ouvir, vão assistir, sigam a gente nas nossas redes sociais também para conversar sobre esse tema, que é no capítulo anterior, no Instagram, e o meu, Maria Raquel FS Underline, também no Instagram. E a Nath também pode falar aí as suas redes, Nath. @nath.natv lá no Instagram, e vocês encontram lá no meu perfil os outros espaços digitais que eu estou habitando. No caso, o X, que ainda a gente chama de Twitter, e meu blog, onde eu escrevo conteúdo sobre TV e entretenimento. Ângelo, não sei se você tá presente nas redes sociais, assim, aberto ao público, né? Se você quiser falar ou não, falar, não, não quero ninguém. Na verdade, o meu perfil ele é privado, né?
mas é o Ângelo Moraes, no Instagram, mas o perfil que eu tenho aberto, do qual eu comento, posto, inclusive no X, né, no antigo Twitter, é o Memórias da Tupi, que é um projeto que eu acabei idealizando nesse último mês e é algo que eu tenho comentado e trabalhado neles e eu tenho gostado bastante. Então, se quiser me seguir, serão sempre bem-vindos. Assim. Vamos falar depois sobre esse projeto, mas agora tenho muita curiosidade de saber como que começou, assim. Você falou que foi para suprir alguma coisa que você não sabia. Eu acho que toda a coleção meio que começa assim, né? Mas qual que foi a primeira trilha ali que você ganhou, que você falou, ai, é isso que eu quero continuar fazendo e tal, ouvindo? Então, meninas, isso é algo muito curioso. Assim, a primeira trilha que eu tenho lembrança de ter tido em casa foi uma fita cassete da Nacional, da novela Top Model. Eu lembro do meu pai chegando com essa fita e no rádio que tinha em casa era a fita que mais rodava. Era essa e uma de moda de viola do meu avô. Então, mas eu tenho essa lembrança. Então, eu devia ter ali uns 2, 3 anos de idade, mais ou menos. A primeira trilha que eu lembro que eu ganhei na versão de LP foi a trilha nacional de Perigosas Peruas, que eu lembro que era uma novela que eu gostava muito na época. E eu lembro de passar de ônibus em frente às lojas de disco que tinha na minha cidade, e eu vi a capa com o ator, né, o Frota, o Alexandre Frota. E ele era um personagem que era muito cativante na história. Depois eu sei que teve uma problemática aí, que ele acabou saindo, né? Mas ele ilustrou a Nacional. E eu lembro que eu era apaixonado pela música da Simone. Eu já era, acho que, uma criança típica, assim. Porque eu nunca gostava do que as crianças gostavam, assim, da época. E assim eu levei para a vida adolescente e adulta também. E tem uma música que eu sempre cito ela quando eu vou falar sobre essa minha paixão e o início da minha coleção das trilhas sonoras, que é a música Coração Pirata, que está presente na trilha de Rainha da Sucata, né? Tem um trecho da canção que fala: eu compro o que a infância sonhou, né? E eu acho que quando eu comecei a trabalhar aos 16 anos, eu comecei a adquirir coisas que na infância eu tinha vontade. Então eu comprava brinquedos que eu queria, eu comprava os discos que eu queria ter tido e que não eram possíveis por N motivos, né? Então, aos 16 anos eu comecei a comprar. Eu lembro que eu comprei uma trilha internacional em 2003 da Malhação, que na capa tinha o Cabeção, né, o personagem lá que fazia o Cabeção na época. E eu lembro do meu pai indo na loja comigo comprar essa trilha, e eu lembro até hoje, ele deu um cheque de R$ 40, que era o valor do CD. E assim, devia ser algo muito caro, porque era internacional, né? E foi essa, depois eu adquiri a trilha de Torre de Babel, internacional, depois a de A Viagem, que foi internacional, que foi um LP que meus pais compraram na época. Então, assim, e daí começou a, a surgir essa coleção. Depois veio, se eu não me engano, a trilha de Alma Gêmea, internacional, e em Paraíso Tropical Nacional, eu lembro que a Ana Carolina ela estava desapontando ali, né, ganhando uma projeção um pouco maior dentro das trilhas, né? Ela começa um tempo antes com Garganta, é, depois ela vem com Alma, né, na novela, mas eu lembro que ela veio na trilha de Paraíso Tropical Nacional e várias músicas delas, interpretações delas por outros cantores estavam presentes nessa trilha. E eu lembro que eu comprei, eu tenho ela até hoje, e ali foi uma paixão. Eu falei assim, não, eu acho que eu vou por esse caminho. E como eu sempre fui uma criança e um adolescente, um jovem muito sozinho, muito recluso,
né? Com pouquíssimos amigos, enfim, muito tímido eu era na época, né? Então eu encontrei na música não só um sonho de criança que eu tinha, ali eu me reconectava com algum sentimento que me trazia uma alegria e uma segurança, e eu passei a adquirir as trilhas, né? E até hoje, né? Hoje não existem mais trilhas físicas, né? De 2021 para cá, mas assim, eu chego do meu trabalho, né? Sou pedagogo, ministro aulas em 2 escolas, e quando eu chego na minha casa, no fim do meu dia, eu acabo pegando um disco ou um CD e eu coloco, é como um ritual, sabe? E ali eu vou tomar meu banho, vou preparar meu café, vou organizar minha rotina noturna ouvindo as trilhas. E é muito curioso isso porque eu acabo me desconectando literalmente de 2026. Eu vou para um multiverso, para algum lugar, sabe assim? É muito curioso. Eu me desconecto literalmente de barulhos externos e eu faço uma imersão dentro da música. E esse é meu hobby mesmo, sabe? A gente sempre fala aqui que quando a gente tá assistindo uma novela antiga, assim, no Globoplay ou no Viva barra Globoplay Novelas, que a gente sempre acaba se transportando um pouco para aquela época da novela. E eu acho que quando a gente ouve a trilha sonora, a gente meio que se transporta para a época da novela quando a gente estava assistindo a novela e tudo mais. Mas você tem muitas trilhas que você de novelas que você não assistiu, eu acho que você ouve, né? Como que é essa sensação de você se transportar? Como que é? Você se transporta para a época que tava a novela? Ou como que é quando você ouve as trilhas antigas, assim, de novelas que você não assistiu? É um mix de sentimentos, assim, eu não sei se eu consigo traduzir o sentimento que eu vivencio. É, em casa, foi ter televisão muito tardiamente, né? Por exemplo, a primeira TV colorida que teve em casa foi em 95, eu tinha 8 anos, e eu fiquei maravilhado quando eu vi que os desenhos e os programas que eu gostava de assistir eram em cores, assim. Então, eu não sei, eu acho que minha alma já era antiga, presa num corpo moderno, sabe? Mas mamãe, papai, meus avós, eles ouviam muita música, né? Como foi ter TV um pouco mais tarde em casa, o rádio sempre foi muito presente. E assim, eu lembro deles ouvindo rádios, emissoras AM, ou FM, e tocavam as músicas. A FM tocavam mais as músicas atuais para a época, né? E a AM, os clássicos. Então, assim, eu cresci ouvindo muita música antiga, da década de 50, 60, 70. Então, quando eu trago o repertório, os LPs das novelas, das décadas em que eu não vivi, é como se de alguma forma a minha alma reconhecesse aquilo. Eu acho que está conectada diretamente, talvez, com uma memória afetiva da minha família ouvindo rádio, entende? Então, quando eu coloco um disco, um compacto, ou um CD um pouco mais antigo, eu acabo revivendo algum sentimento dentro de mim, né, que faz eu gostar desse tipo de canção. É, vamos entrar numa polêmica já, a gente acaba sempre falando das trilhas, que as trilhas elas estão morrendo, vamos se dizer. A gente não fala com esses termos, mas é o que veio agora. E é isso, né? Eu não lembro a última vez que a gente teve uma boa novela com uma boa trilha mesmo, mas nos últimos, acho que 5 anos não tiveram.
Você quer falar um pouquinho disso, assim, das trilhas sonoras estarem rareando? Eu acredito que ela acaba refletindo um, um cenário cultural que a gente vivencia hoje. Eu não sei se vocês têm essa visão também sobre isso, mas a gente vive, quando a gente pensa num contexto dos anos 70, 80, início de 90, em que a produção, o processo de criação era muito rico, até nas primeiras décadas, né, para tentar driblar um pouco a censura que vivia. Então eles eram, não digo obrigados, mas eram intencionalmente instigados a produzir. Então, quando você pega o repertório, porque hoje essas rádios que acabam tocando programações mais antigas, né, fazem ainda sucesso, as pessoas consomem esse tipo ainda de música, porque arremete aquelas pessoas, né, a um período muito rico culturalmente, né? E eu acredito que o fim das trilhas sonoras, né, claro, o perfil, né, do usuário mudou muito ao longo das décadas, né? E obviamente com os streamings, com outras formas de você consumir cultura, permite que você tenha acesso a qualquer lugar que você esteja, diferentemente de chegar em casa e pôr um disco para poder ouvir. Mas eu acredito que a queda nas vendas e também é, essa pobreza musical que a gente vive hoje, né, acaba contribuindo para a extinção, né, das trilhas sonoras, assim, porque as últimas trilhas de 2013 para frente, 15 principalmente para frente, acabou sendo um compilado de canções que fizeram sucesso em outras décadas, talvez também como um chamariz do público para acompanhar as novelas que também estavam caindo, né, na audiência, estava refletindo ali. Então eu acredito que nós não temos assim nas novelas recentes uma canção que você fala, meu Deus, assim marcou, eu ouço ela, eu vai me transportar para tal novela, igual a gente com as mais antigas tem essa sensação, entendeu? Não sei se eu consegui explanar corretamente a resposta para a tua pergunta, mas eu acredito que seja muito isso. Acabou refletindo o cenário musical, eu acho que a pobreza musical que nós vivenciamos hoje, entendeu? É interessante isso que você falou do cenário cultural e dessa pobreza musical, mas eu acho que também entra numa questão que eu sempre falo aqui, que as novelas mais antigas, pelo menos essa é a sensação que eu tenho assistindo, eu só tenho 30 anos, então eu não assisti tantas novelas assim comparado a outras pessoas que já passaram aqui no nosso time de convidados, eu sinto que as músicas, as trilhas eram muito pensadas para determinados personagens. Eu acho que alguns autores de novela tinha muito esse cuidado. O Gilberto Braga, por exemplo, é um exemplo bem interessante, acho que ele tinha essa questão de pensar bastante as músicas, as trilhas das novelas dele. E então eu acho que eu estava até comentando com a minha mãe, antes você assistia uma novela e, sei lá, tinha uma cena de um personagem, por exemplo, ai, sofrendo ali, chorando, ou uma cena muito romântica e tocava aquela música de 4, 5 minutos, você ouvia quase que a música completa. E eu acho que, pegando, assim, esse exemplo da minha mãe, eu falei: "Ah, você pegou um tempo que você ouvia a música toda ali dentro da novela, e aí você achava muito interessante e, meu Deus, quero esse disco. E aí, disco era caríssimo naquela época, né, ela mesmo fala que os discos eram caros, então, às vezes queria o disco e, por exemplo, esse negócio de: Ai, vamos lá na minha casa ouvir disco", era uma espécie de assim: "Ah, que tipo de programa você vai fazer?". "Ah, vamos lá em casa escutar discos", era uma coisa diferente, era cool, era legal e tudo mais. Então você falou desse cenário cultural, assim, eu acho que também hoje não tem
Eu vou usar a palavra cuidado, mas eu não sei se cuidado é bem a palavra, mas, hoje não se pensa na música, junto do personagem, ou do personagem e a música, eu digo isso porque tem personagens ou tem casais, enfim, aqui dá para citar vários exemplos de, ai, você escuta uma música, você já lembra de determinada novela, de determinado personagem ou de alguma cena, algo nesse sentido. Você quer falar alguma coisa, Maria? Não, pode falar, pode comentar o que a Nath falou. Ok. A Nath, ela falando uma coisa, eu estava prestando atenção no que você estava falando e vinham coisas assim na minha cabeça que eu penso demais, tem horas, sabe? E, Nath, é bem isso que você colocou como observação até mesmo da tua mãe. Eu tenho lembrança do LP ser algo que era muito caro, mas era algo que fazia parte da cultura das pessoas e elas se presenteavam com isso a todo momento, não apenas em datas comemorativas, né? E elas tinham o, esse convite mesmo. Vamos ouvir discos em casa. Eu cheguei a pegar minha pré-adolescência com os poucos amigos que eu tinha na escola, vindo ou eu levando na casa deles para poder ouvir durante a tarde, né? Também era um outro contexto, né? Era um mundo sem internet, então permitia isso. A minha mãe conta que na adolescência dela, ali nos anos 70, início da década de 80, tinham os bailinhos de garagem, né? Então, os amigos ou os paqueras que eles tinham iam até as casas e eles colocavam os discos e dançavam na garagem, assim, sabe? Era um hobby ali da juventude na época. Então, ela acabava refletindo muito isso mesmo, que você bem colocou, você bem relembrou. É, dentro das minhas pesquisas, né, ao longo da época em que eu consumia mais trilha sonora, foi até umas anotações que eu acabei colocando, e eu acredito que isso vai contribuir também pelo que você bem colocou agora para gente. Quando a gente pensa na trilha musical, né, ela teve uma grande importância para a indústria, né, agora falando como indústria de consumo mesmo do povo, né. Ela começa lá no cinema mudo, né, se a gente for voltar na história. A indústria cinematográfica, principalmente, as trilhas eram executadas ao vivo, com os músicos, com os instrumentistas, né, para dar suporte para cenas. Né? Então, era como. Deixa eu pensar numa palavra. Era como um elemento narrativo dentro daquele contexto. Né? Daí o cinema passa, né, a servir como fonte de inspiração para músicos, para compositores, daí entra, né, no surgimento ali entre a década de 30 até a década de 50 do cinema falado. Então, a música ela passa como um surgimento, como uma atração principal, né, para os filmes. Gente, a minha cachorra tá latindo, tá vazando o áudio para vocês? Não tá atrapalhando, não tem problema. Não? E daí vem a radionovela, agora já trazendo para o Brasil, né? A radionovela, se a gente for pensar, é um modelo que se inspirou no modelo do cinema, né? Porque o que acaba acontecia? Eles não tinham o recurso da imagem. Então, eles dependiam da trilha musical, igual no cinema, né, anteriormente, e dessa sonoplastia para poder aguçar a imaginação do ouvinte. E quando a gente pensa, né, que no início da década de 50, a partir de 51, né, que entra a primeira novela, né, Minha Vida Me Pertence, a TV ainda no Brasil, ela trazia muito do rádio, né, os teleteatros que vão aparecer ali, as radionovelas adaptadas, né, para isso, o que as pessoas que pensavam, né, acredito eu, sobre esse novo modelo de consumo, né, das famílias, que passaria a ser que era a televisão. Olha, vamos trazer esse elementos, ela acaba somando, combinando, né, os elementos do cinema e do rádio para modificar a rotina doméstica. Então, o que eles fazem? Passam a sonorizar as cenas que agora as pessoas viam, né, ao vivo, porque as novelas eram ao vivo no começo, esses dramalhões aí, e passam a inserir essa música, tanto que as primeiras trilhas sonoras, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com elas,
elas são praticamente todas instrumentais, seja um trecho de uma ópera ou de uma música clássica, ali rendia as cenas, né, para poder mostrar ali o sentimento daquele personagem, né, associar ao personagem, ao sentimento dele, o que era do vilão, o que era da mocinha, o que era um tema de suspense, um tema de terror, né? Então você vê como que foi mudando o comportamento e o consumo. Eu acredito que conforme a TV vai se consolidando, e principalmente a telenovela no Brasil, eu acho que alguém teve uma luz ali, um mentor ali por trás e falou assim, opa, vamos fazer isso daí e render dinheiro, né? Eu ia tocar justamente nesse assunto do dinheiro, que a gente estava falando das trilhas não serem mais o que são. E às vezes eu sinto também que é por isso, porque chegou um momento em que a trilha ela era muito bem pensada para vender a trilha. E aí agora que a gente não tem mais essa opção, não que a gente não tenha, né, mas não é lucrativo para a Rede Globo ou para Som Livre vender essas trilhas que todo mundo só ouve no streaming, talvez não seja mais tão interessante ter trilhas tão elaboradas, né? Se você quiser comentar. Não, exatamente. E a forma do consumo da música, né? Antigamente, por exemplo, pegando a lembrança que eu tenho, eu não sei se vocês assistiram no antigo canal Viva, houve uma época em que eles transmitiam o Cassino do Chacrinha, né? O Chacrinha ele já veio com o fim da Tupi em 1980 e a Globo compra o passe dele aí e ele traz o seu cassino para os sábados, né? Para as tardes de sábado aí da emissora. E os artistas começam, você assiste o programa que passava, assim, era 2, 3 horas com os artistas, praticamente era um musical atrás do outro e a trilha tocava praticamente inteira, igual a Nath comentou, né, sobre as cenas das novelas antigas, né, as cenas, principalmente do casal principal, né, que praticamente era quase um videoclipe daquela música, daquele tema. E, obviamente, isso iria refletir na trilha que seria lançada, na execução dentro das rádios e o consumo daquilo dali, né? Dos sucessos que vinham atrás. E eu tava pensando também, é, hoje em dia a gente tem muitos artistas bons que não têm visibilidade, assim que a gente fala que são do underground, né? Que poucas pessoas ouvem e tudo mais, mas que poderiam ter um espaço numa trilha sonora e no fim não tem porque justamente a gente está vivendo esse período de que não tem uma vendabilidade da trilha sonora e aí essas pessoas que antes poderiam ter sido lançadas, que a gente via pelo menos ter aqueles One Hit Wonder, né, que só tinha um sucesso ali na novela e depois a gente nunca via, poderiam estar tendo visibilidade e não tem, né? Não tem, e outra coisa, acaba ficando um nicho muito específico, né? Então, assim, teve de uns anos para cá, alguns artistas que depois acabaram se tornando um pouco comerciais e inseridos em trilhas sonoras, por exemplo, a Roberta Campos, né, que veio com aquela música, tema de abertura se eu não me engano, do Sol Nascente, depois foi reaproveitada em outras novelas, veio a Thier, né, Marcelo Genesi, uma nova leva de artistas que hoje acabaram sendo populares para a música popular brasileira, mas assim ainda é um nicho muito reduzido, né? Então assim ficou muito restrito, por exemplo, apresentações no Sesc, apresentações para um público menor, né? Então eles acabaram não sendo muito aproveitados. E assim, quando eu
eu não sei o que se passa dentro da mente, né, dos executivos, das emissoras, se o autor e diretor ainda têm um peso na escolha de tal canção, como tinha antigamente, né? E no começo da nossa conversa, vocês bem citaram ah, o autor, né? E de Paraíso Tropical. Então, assim, eu acredito que acabou resumindo esse pequeno grupo, né? E eles vão partir para o óbvio, né? O que que é o óbvio? Ah, vamos colocar uma Maria Bethânia ali, uma Ivete Sangalo, vamos, um Nando Reis, sabe assim? Acabou puxando talvez uma memória afetiva para tentar atrair o público. E é muito curioso. Tem uma canção que sempre tá em torno de vilã de novela, que é a Erva Venenosa. Eu acho que ela tá numas 3, 4 trilhas de novelas, né? Então, assim, acabou ficando muito aquilo. Ah, nossa, eu acho que essa música tem cara de vilã, vamos pôr lá. Entendeu? Daí deve pedir autorização e coloca, né? E hoje, os novos artistas, né, principalmente o sertanejo que tem dominado, né, bastante, eles acabam utilizando outras plataformas para poder divulgar o produto deles, né, a imagem deles, a música deles. E isso faz com que as pessoas vou em tal rede, ou a rede própria de determinado artista, e vou ali, eles vão lançar algo, ou senão vão trazer regravações de canções que foram de muito sucesso para que possam ser comerciais e vender novamente. Então acabou ficando meio que um ciclo repetitivo, né? Ah, vamos colocar tal música, tal artista, que vai dar certo, entendeu? Mas assim, não acaba, ao meu ver, não acaba ficando tão marcante como em outros tempos, né? Que automaticamente a música era ligada, conectada diretamente com tal artista e tal personagem, né? Eu acho o caso da novela que a gente tá no ar, né, Três Graças tá terminando, muito curioso, porque ela tem uma trilha sonora, assim, eu acho até um pouco aleatória, assim, são músicas aleatórias, não tem uma coerência, mas a trilha sonora das músicas mesmo, ela não é tão utilizada, ela é utilizada mais instrumental. Eu acho isso muito curioso, porque eu acho que é a primeira novela que eu assisto que ela não tem uma trilha sonora tão forte de músicas e que o instrumental prevalece. Assim, pensando em outras novelas do Aguinaldo, do autor, né, que tem trilhas sonoras fortes, eu acho muito curioso a gente tá numa era em que a gente tem músicas o tempo todo, né, a gente tá ouvindo coisas, podcast, vídeo, música o tempo todo, e é uma novela em que ela não tem músicas que as pessoas ouvem e tal, ela é uma novela mais baseada na trilha instrumental ali, eu acho muito interessante, muito interessante. E é interessante você citar, porque você falou de Três Graças agora e eu pensando, e você tem esse lance de que a música, querendo ou não, ela sempre foi, não sei se sempre, mas ela foi um elemento muito importante para a narrativa das novelas. Não é assim, pelo menos você falando agora e eu pensando na minha experiência ao assistir Três Graças, não é uma coisa assim: "Nossa, a música faz tanta falta", que você fica: "Nossa, não tem música". Eu nem tinha parado para pensar nisso, olha só que interessante isso que você colocou. Você quer falar, Maria Raquel? Não, não, pode comentar. Não, então, é curioso que a única novela que hoje eu assisto é Três Graças, que acaba essa semana, fica, acho que na próxima, né? Vou acabar ficando órfão da minha novelinha, que dá prazer de assistir uma boa novela, né? E a música instrumental, ela tem feito bastante parte das últimas tramas, né? Eu acho que a novela do Candinho, que terminou recentemente, ela tinha um instrumental também forte ali, é, e não compromete o enredo, porque a novela é muito boa, pelo menos
para mim, que eu gosto de assistir, eu vibro com essa novela, e traz, eh, falando de trilha sonora agora, que novamente ela é como se voltasse nas primeiras trilhas, né, que começaram instrumentais. Ali, se ao perguntar para uma mãe ou para uma avó, dificilmente eles vão lembrar de um instrumental de novela, das primeiras novelas. Possivelmente a gente no futuro não lembre também de um instrumental que ficou marcado numa reprise de Três Graças. Mas a canção, né, o instrumental ali, ele ainda permanece presente, sinalizando as cenas, né? É um elemento que complementa a linguagem ali que a novela está transmitindo, né? E só falando sobre a atual novela, tem a novela das Sete, por exemplo. Eu sou do interior de São Paulo, e o tema de abertura da novela, nas rádios, quando eu passo, é, às vezes carros passam assim, ou eu vou em lojas no centro da cidade, e o tema de abertura, ela toca muito, e é uma canção que gruda muito na cabeça, né? Os meus alunos, principalmente do período da tarde, que são alunos com necessidades especiais, né, portadores de deficiência, eles amam o tema da novela das Sete, e nós temos dentro da nossa rotina, às quartas-feiras, aula de música. Então, é como se fosse um karaokê com eles, né? Porque a interação deles é mais social do que pedagógica. E eles sempre gostam de cantar ou ouvir o tema da novela das Sete. Então, você vê que ainda a novela tem esse papel ainda de mexer com as crianças e com os adultos, os seus temas, né? Mas Três Graças, né, que eu me lembre o tema da jovem com o namorado, ai, gente, fugiu o nome dela, da menina Joelle? Lucy, Joelle? Gerlus? a Ju, isso, a Joélia, ela estava no É de Casa agora há pouco até. Se eu não me engano, acho que é o tema dela e o tema de abertura que é muito presente, que mais toca, né, que é sonoro, o restante é instrumental. Nem a mocinha tem um tema, né? A Gerlus, se a gente for pensar, ela não tem um tema, assim, realmente, como você falou. O tema mais marcante, a meu ver, é o da Joelle, né? Com o menino lá. E o de abertura, eu gosto muito também quando toca o tema do Xamã, do Bagdá, que é meio que um rap, sei lá, alguma coisa assim, trap. E interessante você falar da música da Ana Castela, lá de Coração Acelerado, porque eu também sou do interior. E aqui eu tenho ouvido muito pouco. Assim, eu não faço essa. Eu não saio muito no rolê sertanejo, vamos dizer. Mas eu acho interessante porque, como você falou, tem carros passando, às vezes eu vou em algum barzinho, ou tem um barzinho aqui perto de casa também que toca música. E eu não ouvi tanto, assim, eu ouvi pontualmente, ouvi no rádio uma vez, ouvi num lugar que eu tava, assim, tocando, não era ninguém cantando. Mas é interessante ver essas perspectivas de diferente. Eu acho que aqui a minha cidade, ela não é muito ligada em telenovela, assim, eu converso com as pessoas, elas não assistem novela mais. E eu acho interessante que mesmo com esse esforço da Globo tentando, ou da própria Ana Castela tentando emplacar a música dela, aqui não deu tanto assim, não foi tão grande. E já aqui, que é do outro lado do interior de São Paulo, toca demais. E ao lado da escola onde eu trabalho, tem uma outra escola, né, uma escola regular. E eu ouço, às vezes do pátio da para minha sala, possivelmente alunos de terceiro, quarto e quinto ano, eles cantando a música do tema da novela. Aqui na minha região tem 3 importantes rádios, né, que são, afiliadas de matrizes da capital, e o que toca muito é sertanejo. É bem, não é algo que eu particularmente gosto,
de ouvir, né, não consumo tanto isso. Mas assim, pelo menos eu passo 3, 4 vezes no dia, a música tema da novela das 7 tá tocando em algum lugar, sabe. E curioso para mim, falei assim: "Nossa, quando foi a última vez que eu ouvi?" Foi essa semana até, porque a gente pensando na trilha, nessa nossa conversa, eu fiquei refletindo isso, porque assim, foi curiosamente eu prestei atenção na música, falei assim: "Nossa, qual foi o último tema de novela, de abertura, que eu lembro de ter escutado no rádio?", sabe, assim, eu não tenho essa lembrança, por exemplo, porque não foram temas tão marcantes, né. E eu acho que isso é mais um trunfo da Ana Castela do que do tema em si, né? Como você falou, qual foi o último tema grande? Eu, eu fui sair uma vez, assim, e aí era um coisa com samba e tal, e aí eu ouvi o tema de Três Graças, tocaram e tudo mais. E já é um samba antes, mas é interessante você falar porque eu acho que esses trunfos são mais do, do artista do que de estar na novela, porque eu acho as músicas originais de Coração Acelerado eu vi as primeiras semanas e tal, depois eu abandonei. Eu acho muito boas, elas são músicas que grudam, mas ao mesmo tempo elas não fizeram tanto sucesso, né? O que está fazendo sucesso mesmo é a abertura, então eu acho que é de uma artista que já tem uma grande repercussão. Então eu acho muito interessante a gente analisar isso, que a trilha sonora não tem mais tanta força, mas quando tem essas intersecções de temas que já fazem sucesso, um acaba puxando o outro, né? Isso aí que você comentou da Ana Castela é interessante, porque quando a gente pensa até na Coração Acelerado, a entrada dela com participação lá, atuando em algumas cenas, até ajudou a aumentar a audiência da novela. E a gente falando de música, o meu pai e minha mãe assistem de vez em quando aí a novela das 7, e aí o comentário é assim: "Nossa, a gente não escuta tanto sertanejo, mas essa música aí da abertura é boa", até a minha irmã que não gosta, assim: "Nossa, essa música aí é boa". E aí entra no que você falou do trunfo da artista, realmente, a música de abertura e também ela tem uma outra música que acho que é uma música tema aí da Nayane, que também toca na novela. E a Ana Castela é uma artista que ela tem uma grande força, ali no ela tem um público infantil forte, né. Eu tô falando isso porque quando teve o réveillon da Paulista, eu não estava lá, mas vi na televisão, que teve pai que levou os filhos só para poder ir lá ver, porque as crianças gostam muito das músicas dela, né. E sobre Coração Acelerado, eu sinto, pelo menos quando eu vejo alguma cena ou assisto algum capítulo da novela, ela tem muitas músicas que são, assim, são músicas sertanejas que já tocou em outros anos, porque teve um momento que tocava umas músicas sertanejas, assim, tipo que nem, lá em Cheias de Charme, em outras novelas. Então eu sinto que tem músicas que já tocaram em outras novelas, que toca também em Coração Acelerado. E aí, às vezes, eu tô com a minha irmã e fico assim: "Nossa, mas a gente já ouviu essa música em alguma outra novela, né". Então eu acho que eles tentam fazer um mix, talvez, de músicas sertanejas que estão mais em alta, ou que são mais modernas agora, com outras de outros anos. Não sei se do passado, porque pelo menos nas cenas que eu já vi, não me lembro de ter ouvido alguma sertaneja mais antiga, mas acho que é um pouco disso tudo que eu falei e que você também comentou. Pode falar, Maria. Não, pode falar. Não, não, a Nath, ela falou, né, sobre a Ana Castelo e chamar, né, esse público, eu acredito, para a novela, né. Tem uma cidade ao lado a minha, que tem uma festa caipira, vamos dizer assim, que já faz parte da tradição aqui do nosso interior. E ela foi uma das atrações e, assim, tinha um público infantil muito forte, sabe. O trânsito da minha cidade para outra, a gente via, bastante criança com faixinha, com chapéu. Então eu acho que essa intenção
que no passado, nas primeiras trilhas, que era que hoje a gente vê que é de cruzar as mídias, né, e isso tornar um sucesso, as primeiras trilhas não tinham essa intenção, né? Era para, como eu falei no início, era para associar um personagem e a sonoplastia trazia um complemento para as imagens que apareciam, né? Hoje não. Hoje, o que, com o coração acelerado, o que a imagem que me passa, né, usou a imagem forte, o apelo, né, que a Ana Castela tem, para chamar o público, né, para assistir e obviamente a música dela inserir ali, eu acho a abertura belíssima, eu lembro que ela foi bem polêmica quando lançou, mas eu acho uma abertura linda e casa muito com a canção é popular, gruda na cabeça, né, a voz dela é uma voz que é gostosa, assim, de ouvir ali, né, na abertura, eu acho que casa muito e traz esse público, né, possivelmente esse público não devia assistir tanta novela e passa a assistir por conta dela, né? Tanto que a Nath bem lembrou aí, né? Quando ela entra na novela, a audiência deu uma subida, né? Então, acho que o caminho da emissora, creio eu, é colocar mais esses artistas, esses cantores dentro dos seus produtos para poder tentar chamar e criar um novo público, né? Para poder competir com as outras mídias que tem aí. Mudando um pouquinho de assunto, né? Não sei se vocês querem continuar falando sobre isso, mas é, é uma coisa que me incomoda um pouco, que é o diálogo com música. Isso me incomoda muito, tem me incomodado cada vez mais nas novelas, e a gente não consegue. Eu tenho observado isso, porque me distrai um pouco a música no diálogo, que é. Não existe mais diálogos limpos, assim, nas novelas. Antes, a gente assiste muito novelas antigas, né, no Globoplay. E a gente vê que algumas novelas, assim, tinham o bom uso do silêncio, principalmente em diálogos que davam uma dramaticidade, uma ênfase, né? E hoje em dia eu até reclamo às vezes isso, que é só música em cima do diálogo. Então ele sempre induz você a sentir alguma coisa com aquela trilha. E eu fico meio, cara, me deixa sentir o que que tá o diálogo ali, se você quiser comentar sobre isso. Eu acredito. Será que você falando agora, Maria, é, eu fico pensando, será que talvez não seja para suprir a ausência da música, da trilha, do artista ali dentro da história? Talvez por isso que não colocam o personagem para poder cantar. Eu acho assim que quando ela faz parte do enredo, talvez igual, por exemplo, aquela novela Vai na Fé, né? Eu acho que é ok. Acho que complementa é, a história, sabe? Agora, colocar por colocar, eu acho que fica um pouco cansativo. Parece que eu tô assistindo um desenho da Disney, sabe? É, por exemplo, a série que eu assisti a primeira temporada que eu gostei bastante, que era o Hans der Hitz, né? Ali tinha bastante canção e falava bastante, dialogava com aquela proposta. Né? De isso eu acho válido, mas colocar a canção só por pôr o artista ficar ali cantando para outro personagem, eu acho que sou estranho para mim, sabe? Assistir aquilo ali me incomoda também. Eu não consigo focar muito ah, no que está sendo apresentado. Você comentou isso, eu falo sempre aqui em casa que, tipo, ai, vai começar um número do High School Musical. Parênteses, assisti bastante High School Musical na infância, adolescência, gosto até hoje, se estiver passando, por exemplo, assistiria. Mas fica essa questão meio High School Musical. Eu acho um pouco exagerado, assim, a quantidade de músicas que, como eu estou destacando aqui, fica um número musical e como o Ângelo falou, se é, por exemplo, no caso, Rensga Hits ou Vai na Fé, tudo bem, faz parte ali talvez da estrutura narrativa que o autor pensou para contar a história.
Mas eu acho que em outras novelas, quando tem esse excesso de número musical, não só para suprir a falta de trilha, de música, mas eu sinto também que, às vezes, essa música é para fazer, como é que eu posso dizer assim, pra chamar a atenção das pessoas para prestar atenção no diálogo, porque quando a gente pega, por exemplo, novelas mais antigas que são cenas mais longas, diálogos mais longos e você precisa prestar atenção ali por bastante tempo, hoje pensando que tudo é muito acelerado, não sei se uma cena de um diálogo longo vai chamar a atenção de todo mundo, se vai ser boa parte do público ou não que vai querer ficar prestando atenção ali de forma muito concentrada. Então eu acho que eles mesclam esse diálogo mais, assim, profundo com uma música, para dar essa sensação talvez de que tá uma coisa mais dinâmica, sabe. Não sei, pelo menos eu penso que deve ter um pouco disso. Não, faz sentido o que você falou. Agora, eu nunca entendi porque isso me incomoda muito. Eu tava falando de, tipo, uma novela comum sem números musicais e nem nada, sem artistas musicais, em que a pessoa tá falando, né? Tem um diálogo, e aí entra a trilha sonora instrumental em cima. E isso me incomoda muito, mas o que você tá falando faz sentido, Nath, que é para chamar o público para prestar atenção no que tá sendo dito. Faz sentido, sim. E novamente, né, o papel da novela, né, dentro da dinâmica do país, né, do que a gente vivencia, dos costumes que estão acontecendo ali, né. Eu acho que é um recurso para chamar mesmo, porque assim, às vezes, quando eu vou na casa, eu moro sozinho, né? Mas às vezes quando eu vou na casa da minha mãe, às vezes ela tá espiando alguma novela assim, mas ao mesmo tempo ela tá vendo um vídeo no YouTube, uma rede social ali, totalmente dispersa. Eu falo assim, nossa mãe, você viu aquilo dali? Ai, eu vi, mas ai, nossa, parece que essa novela tá enrolando demais. Então assim, o comportamento muda. E eu acho que esse recurso que eles acabam colocando, novamente, opa, olha aqui, a gente está aqui ainda, tua TV tá ligada, me assiste, sabe? Eu acho que acaba indo por esse caminho, assim. Eu acho que é intencional, sabe? Para o público não dispersar ou não trocar de canal, entendeu? É, as trilhas sonoras, normalmente, elas existem no contexto, né, que a gente tá falando, no contexto da época, as músicas que estão, que estão ali, né, em voga na época ou não, enfim, uma música que é escolhida para algum personagem específico. E eu lembro que eu conheci você, Ângelo, através de um post que eu fui procurar sobre Ivone Ribeiro, A Deusa Vencida, e você tinha escrito um post sobre a trilha sonora da Deusa Vencida no Mofista, e que tinha muita informação ali sobre coisas que não tinham em outros lugares, que eu só encontrei naquele texto, e foi muito esclarecedor, assim, o contexto. E eu achei muito interessante, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso. Ai, Maria, nossa, eu fico muito feliz. Eu fico até meio emocionado de saber que você, e eu acredito que outras pessoas também, eh, me conheceu através dessa pesquisa de Deus a Vencida. Eu conheci na época no Twitter o Sebastião, né, o Wellington, que é o Tião Noveleiro, né, do Mofista. Hoje a gente não tem tanto contato mais, a gente se distanciou, mas eu lembro que na época, no entrosamento, o Tião, ele falou assim para mim, ele me chamava de lenhador, sabe? O lenhador noveleiro. Ele falou assim, me ajuda, escreve para o Mofista, que antes era o site, né, e tal. Dele, eu falei assim, mas o que que eu vou escrever? Porque eu não sei, sabe? Assim, eu não sou um pesquisador, um especialista igual, por exemplo, o Tião, o Eli, né? Eles são. E ele falou assim, ah, não, fala sobre a Deusa Vencida. E a Deusa Vencida é um dos primeiros álbuns, né, de uma trilha de novela, que viria a se tornar uma trilha de novela. E eu até separei aqui, é, dentro dos discos que eu acabei separando aqui para mostrar para vocês, a trilha
de A Deusa Vencida. E eu lembro que eu fiz uma imersão, depois eu fui falar de Beto Rockefeller, e o último projeto assim, que a gente teve, de uma escrita, de uma pesquisa, havia sido sobre a trilha de Bandeira 2. E como eu sempre fui muito fascinado pela história, né, eu sou aquela criança e aquele adolescente e hoje o adulto, que ainda lê ficha técnica de disco, então assim, faz parte do meu ritual de consumir esse produto, né? Então eu falei assim, não, eu vou escrever algo e vou pesquisar algo que quem for ler tenha esse mesmo sabor, sabe? Esse mesmo olhar, esse mesmo encantamento em fazer, em descobrir tudo isso. E A Deusa Vencida foi essa primeira pesquisa, essa primeira imersão, assim, das trilhas sonoras que eu pude compartilhar com o público, e era com um público que eu jamais imaginei conhecer, e foi uma troca muito bacana. E eu fico muito feliz em saber que você veio através dela. A trilha sonora, ela, no formato de compacto, né, da Deusa Vencida, ela ainda era vinculada como uma telenovela Colinos, né, que era o que patrocinava ali, e a marca Colinos vem até na contracapa do disco. E eram duas baladas, né, na, na época, que fizeram sucesso, tornaram uma projeção, porque era uma balada cantada, e não mais instrumental, como o Salatiel, que foi o primeiro pesquisador, né, da, da Tupi e sonoplasta das novelas, ele ainda trazia, né, quando o Cassiano Gabus Mendes, que era o diretor da Tupi, né, queria fazer essas trilhas que lembrassem o cinema. Né? Então, Salatiel, as primeiras trilhas das novelas, dos dramalhões mexicanos, eram todas instrumentais ou trechos de óperas, né? E A Deusa Vencida, não, ele vem como o primeiro disco, né, compacto, porque era uma faixa de um lado e uma faixa do outro, cantada, e que tinha todo aquele amor envolvido do personagem da Glória Menezes com o Tarcísio Meira, né? Enfim. E mesclando, escrevendo sobre isso, eu ainda trouxe um pouco dos bastidores, né, que rondou a novela, o lance do Tarcísio e a Glória, e com outro protagonista que já tinha um romance acontecendo ali, o Tarcísio não gostava. Então, eu mesclava isso com os trechos do tema da novela. E, novamente, eu fico muito feliz em saber que você me conheceu, né, e esse meu gosto pelas trilhas sonoras através dessa trilha, né, dessa novela. E você quer falar um pouquinho sobre a trilha de Beto Rockefeller também pra gente, assim? Sim, Beto Rockefeller, ela é conhecida como uma novela que foi um divisor de águas, né, na forma de fazer a novela no Brasil, que antes eram aqueles dramalhões, né, da ai, fugiu o nome dela, o sobrenome dela, Magalhães, Magadã. né? Isso. E a Tupi também traziam textos adaptados, né, é, das novelas, de obras literárias, né, como A Muralha, foi uma das primeiras novelas a serem criadas. E como eu falei para vocês inicialmente, né, o Cassiano Gabus Mendes, que na época era o diretor artístico da Tupi, ele queria que as trilhas fossem como no cinema. Então, por isso, as instrumentais, né, e vinha do rádio. Aí, depois eles passam a pedir autorizações dos fonogramas e das obras para poder criar uma trilha sonora, né, que dialogasse com as novelas, e ali eram escolhidas. Tanto que, se vocês pegam um LP ou um compacto de telenovela, tem, assim, tema de amor, romance de amor, tema de, por exemplo, O Preço de uma Vida, tema de Chula, que é do personagem principal. Né? E Beto Rockefeller, ele não apenas muda o comportamento ali daquela juventude que estava vindo naquela época, né, essa revolução que estava acontecendo no momento, e também da revolução teledramatúrgica, né,
que passa a utilizar linguagens mais para frentex, assim como eles falavam, né? E Beto Rockefeller tem um papel muito importante nisso dentro da trilha sonora. Porque o que acontece, apesar de Beto Rockefeller, né, a primeira, em 1968, não ter tido uma trilha sonora específica, ela é fracionada em compactos de cantores ou bandas que estavam ali, né, de acordo com os fonogramas que eles estavam adquirindo, e eles jogam na novela, como se fossem clipes musicais, igual foi utilizado muito em 1980, né? E ali vem uma música do Bee Gees, que foi tema de amor, duas, por sinal, uma delas depois foi reaproveitada numa versão como tema de amor, de história de amor, Sentado à Beira do Caminho, do Erasmo Carlos, que foi o grande hit de Beto Rockefeller, e isso começa a chamar atenção, porque no final da década de 50, né, a bossa nova ali já bombando, e o estouro que Beto Rockefeller trouxe para a teledramaturgia e, a partir daí, para a questão sonora de uma trilha, sinaliza a Globo, que já estava começando a consolidar ali o gênero teledramatúrgico, né? E possivelmente o João Araújo, né, que era o bambambam bam, bam da época, ele cria em 69, né, a Som Livre, né, que faz parte que fez parte, né, do grupo Globo, e ele lança a primeira trilha que eu tenho aqui também, que é Véu de Noiva. E Véu de Noiva, ele acaba sendo também um divisor de águas dentro da teledramaturgia da TV Globo. Então você vê como uma coisa foi puxando a outra, né? E tanto que os primeiros discos, como não existia som livre ainda, os primeiros discos de 69, 70 e início de 71, elas acabam saindo pelo selo da Philips, né? Mas teve consideravelmente melhores vendas, né, de exemplares do que os compactos que a TV Tupi então lançava. Mas Beto Rockefeller teve e a Tupi principalmente teve uma importância muito grande nessa forma de consumo, né? Porque a Som Livre ela nasce em março de 69 com uma finalidade de desenvolver e comercializar as trilhas sonoras de novela. Eu acho que a Globo pensou ali, né? Os produtores, opa, esse negócio aqui está rendendo, a novela está crescendo, os textos estão ficando mais modernos, graças, né, a Beto Rockefeller que trouxe uma outra linguagem para a novela, e a música que bombou, então, opa, vamos pôr isso daí e fazer isso virar dinheiro. E a partir de então, tanto a Globo quanto a Som Livre, né, as canções que vêm a partir disso nas novelas, acabam sendo uma mina de dinheiro para eles, né? E as músicas que, a princípio, né, eu falei da Bossa Nova anteriormente, que as primeiras trilhas eram compostas em parcerias, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Caetano, Chico, Erasmo e Roberto tem uma trilha no começo, e ela passa a trazer outras vertentes que estavam acontecendo, né? Um pop mais nacional, começam a introduzir aí o pessoal da Tropicália, entra a Rita Lee, os seus Mutantes, e começa uma revolução aí, inclusive nas trilhas sonoras das novelas. Bom, eu tinha mais algumas coisas para perguntar, como você falou, mas eu acho que vai ficar um pouco longo. Eu ia perguntar sobre o que, qual, qual trilha que você acha que mais vendeu, enfim, e tal. Mas eu acho que o mais relevante é porque você trouxe algumas informações aqui e algumas trilhas para mostrar pra gente também. Então, eu acho que seria legal se você mostrasse, claro, a gente só tá no áudio aqui, mas eu vou pedir pro Ângelo gravar depois um videozinho, que eu acho que eu não sei se eu consigo, deixa eu ver. Eu acho que eu não consigo tirar o seu vídeo só daqui.
Mas aí eu vou pedir para você gravar depois um videozinho mostrando essas trilhas pro pessoal lá, pra gente colocar nas redes sociais, tal, lá no Instagram. Mas se você puder mostrar agora, falar agora no áudio, né? Tá sem microfone. Ai, meu Deus, agora foi. Eu trouxe algumas trilhas aqui para vocês, né? Vocês conseguem me ver pelo vídeo, né? E eu vou comentando com o pessoal. Esse é o compacto de A Deusa Vencida. Tá vendo? Aqui ele traz uma novela Colinos. Esse é de 1965, então é considerada aí a primeira, se não uma das primeiras trilhas sonoras de uma telenovela, né? Aqui traz os mais famosos temas de telenovelas, então aqui tem novelas como Direito de Nascer, A Cara Suja, O Preço de uma Vida, Simplesmente Maria, Melodia Fatal, tal. Elas são praticamente todas instrumentais, essas novelas. Véu de Noiva, que é a primeira da Som Livre, ó, de uma novela da Globo, e ela é, como eu disse para você, é muito importante. E numa pesquisa, na época que eu estava escrevendo sobre Beto Rockefeller, né, que eu tinha comentado, eu descobri um item que, por exemplo, no livro do Teletema, do Vicente Villari, do Guilherme Bryan, não tem, sobre a vendagem. Reportagens da época dizem que ela vendeu 50 mil exemplares do LP de Véu de Noiva. E ele não tem, os dados que no livro, não sei se vocês já viram esse livro, que fala sobre as trilhas sonoras, a partir de 1971 com a trilha de Jucafona, que é a primeira trilha lançada pelo selo Som Livre. Entendeu? Esse aqui de Bem Amado, que são as músicas de Toquinho e Vinícius. O Primeiro Amor Nacional, que são temas do Antônio Carlos Jocafe. E tem o Rebu, que eu não tenho aqui, que hoje é um item de colecionador caríssimo, igual de A Indomada, por ser a última trilha, por ter canções aí do Raul Seixas, enfim. Tem outras que é do Roberto e Erasmo. Eu trouxe a trilha de Rock Santeiro Nacional, de 85, para falar para vocês, porque é a primeira trilha que deixa de existir o álbum nacional e o álbum internacional, porque o sucesso da novela foi tão grande que eles acabam lançando um volume 2 nacional, e foi uma trilha que vendeu bastante para a época. As trilhas internacionais sempre foram o carro-chefe das novelas, porque era muito difícil, o disco internacional era muito caro, né? E ali estavam compilados os grandes sucessos das discotecas e das rádios. Essa trilha que eu acho linda, que é o Salvador da Pátria Internacional, Maite Proença, tá lindíssima aqui. E ela é uma trilha que é a primeira trilha lançada na versão em CD, comercializada no Brasil. E eu tenho os dados dela, que o sucesso dela foi grande. Ela vendeu 1.463.543 cópias. Ela é uma das primeiras trilhas a bater essa vendagem, que foi muito próximo também de Vale Tudo, Internacional, mas a que mais vendeu, pelo menos que tem dados até hoje, vinculados, né, foi a primeira trilha de O Rei do Gado, que bateu 2 milhões de cópias. Depois a que se aproximou um pouco dela foi a de Mulheres Apaixonadas, mas ali a pirataria estava muito, muito forte, né, e isso pode ter contribuído muito, as vendas talvez poderiam ter sido muito maiores. E eu trouxe para vocês as últimas trilhas lançadas, né? Um Lugar ao Sol, Nos Tempos do Imperador e Salve-se Quem Puder. Dessas três últimas trilhas, essa de Salve-se Quem Puder é a que eu mais gosto, eu sempre ouço. E ela vinha até como volume 1. Aqui não aparece no vídeo, mas ela vinha como volume 1 e eles tinham o interesse de lançar um volume 2, mas daí entrou pandemia e é outra parte da história.
E dentro dessas últimas trilhas, para vocês terem uma noção, né? As primeiras, ou no auge das trilhas sonoras que bateram mais de 1 milhão, 2 milhões de vendas, por exemplo, nos tempos do Imperador, ela saiu com um lote inicial, e eu acredito que seja o único, de 300 cópias só. Então, isso acabou se tornando, ou vai se tornar, né, um item muito raro para os colecionadores. Né? Então, você vê, e curiosamente, o tema de abertura da novela não está no CD. Então, você vê como que mudou a forma do consumo, a forma de como ela foi inserida dentro da novela, né? O que tem mudado aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Perguntar? Você quer aproveitar e já mostrar o seu top 5 de novela, de trilhas que você trouxe pra gente? Não sei se tá fácil para você pegar, se você tem essas trilhas ainda, mas aproveitando que já tá no vídeo, tá desligado o mic. Eu tenho essas trilhas para mim poder mostrar para vocês. Não tá muito eu não coloquei na ordem aqui, igual eu passei para você, mas, queridos amigos, que é da minissérie, esse é um item que é difícil de ser encontrado hoje em dia, mas assim, ele é o melhor da música popular brasileira, sabe? Tem muita coisa boa aqui. Tem Elis Regina, tem Milton Nascimento, tem Gal Costa, Gonzaguinha, Djavan, é, é, tem Gil, é uma trilha muito agradável de se ouvir. Desejos de Mulher, nacional. Curiosamente, eu não assisti essa novela, mas eu comprei a trilha dessa novela, e essa trilha, assim, é aquela que você não pula, sabe? Tem muita música e muitos hits que acabaram tocando nas rádios na época, assim, é uma trilha que é muito, muito agradável de se ouvir. Tem Salomé, nacional. Eu sou apaixonado por essa capa. Essa capa aqui, o Petrônio Contígio, ele tá muito lindo. E é uma trilha, assim, que eu não tenho lembrança de ter assistido essa novela. Mas, assim, é uma trilha que eu sou perdidamente apaixonado, assim. Eu ouço... É curioso, porque quando eu coloco esse disco, eu ouço ele mais de uma vez. Eu termino de ouvir o lado B, eu volto pro lado A, porque eu gosto bastante. Essa de Os Inocentes, que é uma telenovela da Rede Tupi, com a protagonista aqui na capa. Eu amo, que é a Cleide Diáconis, eu não sei se aparece para vocês, mas eu sou fascinado por essa trilha, porque eu comecei a assistir os fragmentos que tem na internet, e assim, e quando você lê sobre a novela, a, a trama dela, assim, é muito instigante, sabe? Assim, eu acho que para a época devia ter sido algo revolucionário, assim, que a Ivani Ribeiro criou. E ela é uma trilha que é muito gostosa de ouvir, assim. Esta e de A Viagem e de A Fábrica são umas trilhas da Tupi que eu sempre ouço. E essa trilha, que é Tempo de Amar, ele tá com post-it aqui porque eu tenho o hábito de colocar nos meus CDs, gente, o tema ou o título da novela exportado para fora, né? Então, ele tem tipo um post-it assim, mas ele sai. A trilha de Tempo de Amar, que para mim foi uma novela que eu gostava muito de acompanhar, e na época eu comprei o volume 1 da novela, o volume 2 é um pouco mais difícil de se encontrar, por um preço mais justo, e na época, para as lojas americanas que tinha na minha cidade, essa trilha não veio. Mas Tempo de Amar é uma trilha que é muito... Não é uma trilha comercial, sabe? Ela é uma trilha para colecionador mesmo, ela é uma trilha muito poética, que eu acho que retratava muito o universo da novela, né? Então, assim, é uma trilha que até hoje eu ouço, assim, e eu me transporto novamente para um lugar muito legal. Muito
eclético, assim, né? O seu. é, Tem trilhas que você acha que são interessantes, trilhas que acompanharam você em algum momento, trilhas que você ouviu, viu a novela, muito bom. E Desejo de Mulher Nacional também eu acho uma trilha dessas é a única que eu ouvi, mas eu acho uma trilha excelente. Nossa, eu sempre volto para ouvir também porque é muito boa, é muito boa. E eu acho que embora eu não tenha assistido a novela, me transporta para aquela época assim, é muito gostosa essa trilha. É uma trilha assim jovem, sabe? Tem muito artista bom aqui e teve canções que eu lembro de ouvir na rádio na época, né? Porque tocavam diversos gêneros e a Mel Lisboa tá linda nessa capa, assim, é uma trilha tanto que eu tenho a trilha nacional e o internacional eu não tenho mais, eu acabei descartando, assim. Mas é uma trilha que eu gosto muito. É uma trilha muito, muito, muito boa mesmo. A de Agora Que São Elas também, que é mais ou menos da mesma época. É uma trilha que eu ouço muito e tem uma coisa que cabe colocar como observação. Eu sempre apanhei de inglês na, na escola, em cursinho, já cheguei a fazer. Então, assim, eu sempre acabei ouvindo muita música brasileira, né? Então, tanto que as trilhas que eu mais ouço, e curiosamente, os discos que eu selecionei, eles são todos nacionais, né? Com exceção ali que eu coloquei do Salvador da Pátria, né? Mas eu sempre gostei muito de música brasileira. E quando você pega as últimas trilhas lançadas, você vê que não tem esse apelo comercial, mas assim, tem muito artista bom brasileiro dentro das trilhas, sejam eles que fizeram muito sucesso no passado ou a nova música popular brasileira, nesses novos cantores que, que vieram aí, né, através dessas trilhas. Então, assim, é uma trilha que ela pode não ter vendido tão bem, eu não tenho os dados do Tempo de Amar, mas é uma trilha que, para mim, a sonoridade dela é muito poética, é muito válida, sabe? Assim, eu saboreio mesmo ouvindo esses temas. É, É uma curiosidade. Você falou que tinha um acervo aí com, acho que mais de 1000, né? Algo assim do tipo, itens, né? E aí você falou que você reduziu o seu acervo. E qual que, assim, a caráter de curiosidade minha aqui, como que você decidiu, ou como que você decide para fazer manutenção do seu acervo, assim, o que entra, o que sai, como que você organiza, como que é esse processo? Eu acabei indo, Nath, por um caminho mais pessoal e mais afetivo. Eu passei nos últimos 3 anos por um processo depressivo e de pânico muito forte. E isso culminou muitas coisas dentro da minha vida. Então, assim, eu fiquei num olho do furacão. E eu fiquei 9 meses desempregado, do qual eu consegui um emprego agora em janeiro, né? Então, isso fez com que eu revesse tudo, inclusive para me poder arcar com as despesas do financiamento da minha casa e da manutenção dela, enfim, e até para eu comprar os medicamentos em que eu tomei, e ainda alguns eu faço uso, eu precisei me desfazer das trilhas. E como lá no começo da nossa conversa eu falei para vocês é, sobre a criança e o adolescente sozinho que eu era, né? Eu me encontrava nos discos, nas músicas e no rádio, o meu refúgio, né? A mesma coisa eu fiz nesse momento de luto, que pode-se dizer assim, que eu vivenciei, né? Então eu acabei olhando para o meu repertório e falei assim, eu preciso me desfazer porque eu preciso para um bem maior, né? Que era a minha casa. Então eu comecei a selecionar as trilhas em que eu mais ouvia, as trilhas que me transportavam por momentos que eu me sentia seguro, seja algum momento familiar que eu vivia, sobre um amor que eu tive, sobre
uma amizade ou um trabalho que foi muito prazeroso para mim fazer. As trilhas, apesar de serem feitas para novelas, elas sempre tiveram uma importância como a trilha sonora da novela da minha vida, né. Então, assim, eu acabei colocando novelas muito pontuais, assim. E a manutenção delas sempre foi, eu nunca me preocupei, a princípio, no começo, quando você começa a colecionar, você vai comprando, 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 comprando muito, assim. Então eu comprava, 15, 20 discos de uma vez só, na época era 50 centavos, eram R$ 2 que eu encontrava aqui, essas trilhas, então eu comprava muito sem ter a preocupação de ouvir, de limpar, de cuidar. Então, teve trilhas que depois de, sei lá, 10 anos eu fui ouvir e o disco, a capa era de um e a mídia era de outro, o CD também. Então, assim, eu comprava para preencher algo que às vezes eu não sabia o que era. Então, assim, eu não tinha esse cuidado com a manutenção deles. E hoje, dos últimos anos, quando eu vi que o meu acervo estava batendo aí quase 1.500 títulos, né, porque eu não tenho apenas da Globo, eu tenho de outras emissoras também, acabou acontecendo de eu ter um cuidado melhor. Então, assim, eu comprava um item. Se eu achava um item melhor, uma condição melhor, eu fazia essa reposição. Eu buscava sebos ou lojas que tinham caixas acrílicas ou plásticos internos e externos para venda, ou eu comprava pela internet para mim poder cuidar. Eu tinha um cuidado de limpar a capa com um produto específico, ou de tirar, ou o que muitos colecionadores têm, eu preciso ter o disco como se tivesse saído da loja, sabe assim, impecável. Hoje em dia, por exemplo, quando eu compro um disco, um CD, se eu encontro um que tem, igual eu tenho a de Barba Azul, da Tupi, que tem a dedicatória, né, que as pessoas presenteavam, né, então escrevia como a capa como um cartão, né, então eu falo assim, quanta memória tem dentro desse álbum, né, um presente de amor, uma declaração de amor. Então hoje, o acervo que eu tenho, que apesar de ser 518 itens, é pequeno perto do que eu já tive, né? Hoje eu tenho um outro olhar sobre ele, né? Eu consumo a música que me traz uma conexão afetiva forte ainda, mas também que eu não me preocupo em ter a capa perfeita. Eu quero saber qual história que ela vivencia, o que ela vai me passar. Mas eu tenho assim, nas prateleiras organizadas o meu acervo por ordem de exibição, mas houve momentos em que eu dividia por emissoras, por novelas das 6, das 7, das 9, das 10, né? Mas hoje não, hoje é por ordem de exibição cronológica. É, eu tento, ele fica num quarto que eu faço, estou montando como um escritório, então eu tenho uma preocupação com a luz que vai chegar nele, a ventilação que vai estar ali presente para não danificar aquela mídia, porque a chance de repor ela é grande, né? É um pouco mais difícil, né? Ainda mais que o público começou com o fim da mídia física, começou a consumir esse acervo ou a comercializar por uns valores muito surreais, assim, e eu não vou pagar 1.000, 2.000 ou mais num álbum, por mais significativo que ele possa ser para mim, né? Porque o meu não é comercial para mim mostrar para a internet. É algo que me traz um sentido, sabe? É um hobby que eu gosto. É como se fosse, como se as trilhas sonoras fizessem parte de mim, sabe? Aquelas canções dialogassem com os meus sentimentos até hoje. Então, eu tenho esse cuidado. Olha, não pode tá pegando sol aqui, vou mudar o móvel de posição. É, eu tenho esse cuidado e semanalmente, nos sábados, né? Eu ouço música todo dia, quando eu chego do trabalho eu coloco uma trilha para mim poder ouvir, e às vezes eu posto no Stories o que eu estou ouvindo, mas assim, nos finais de semana é o momento em que eu tiro os discos, limpo as prateleiras, algumas caixinhas e volto para o lugar. Faz parte dessa minha dinâmica, do cuidado com as minhas trilhas, entendeu? Falando, você comentou que tem outras
que tem trilhas de outras emissoras, que não a Globo e não a Tupi, que deu pra ver que você tem bastante da Tupi também. Quais outras trilhas que você tem dessas emissoras que não são essas duas? Eu tenho trilhas, por exemplo, da Manchete, que são Dona Beija, tem o Cananga do Japão, tem o Pantanal, História de Anaísa Trovão. Do SBT, eu tenho algumas que, por exemplo, Carrossel, tenho do Chaves, que acaba sendo uma trilha sonora também, né, do seriado. Tenho Os Ricos Também Choram, que é lindo, Canavial de Paixões, que é uma trilha que eu sempre ouço do SBT, Pícara Sonhadora, é, uma trilha que é Vende-se um Véu de Noiva, que é uma trilha, as trilhas, muito curioso, que as trilhas do SBT, da Manchete, da Tupi, por exemplo, elas não foram tão comerciais, mas assim, são trilhas muito ricas, sabe, de se ter, de se ouvir. Da Band eu tenho a trilha de A Deusa Vencida, que foi um remake que eles fizeram nos anos 80. Eu tenho Rosa Baiana, tenho o Campeão, tenho Os Imigrantes, trilhas da TV Cultura, por exemplo, como Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Da Record tenho Vidas em Jogo, Pecado Mortal, que é uma novela que eu gosto muito da Record TV. Tem outras trilhas ali. E outras que eu já tive no meu acervo e já foram embora, como Rebeldes, Éramos Seis, sabe, assim, trilhas que eu já tive em algum momento, Roda Viva, Cidadão Brasileiro, sabe, e acabaram indo embora. Mas, assim, as trilhas de outras emissoras não traziam sucessos que estavam na rádio hoje, mas, naquele momento, né, mas foram sucessos no compilado em algum momento. Já estamos quase chegando no final e a gente sempre pede. Claro que a gente tem muita mais coisa para falar de trilhas, né? Mas fica muito longo também, e aí acaba cansando, eu acho, as pessoas. Espero que não, mas também a gente tem que ter um bom senso. E a gente sempre pede para os nossos convidados trazerem o top 5 deles, de novela preferidas. E a gente sempre fala que é muito. Todo mundo fala que é super difícil de fazer e tal. E eu e a Nath, a gente sempre comenta que nunca pediram pra gente fazer o nosso top 5, que a gente também acharia muito difícil. Mas você trouxe o seu e aí a gente pode ir comentando. Não sei se você quer comentar tudo, ou acho mais interessante a gente comentar novela por novela, né? Mas acho curioso que você trouxe umas novelas que ninguém trouxe ainda. E eu acho que Força de um Desejo, que é a novela que já apareceu aqui algumas vezes. Mas não sei, você quer comentar em ordem? Não sei se você colocou em ordem ou não. Não, eu não coloquei, eu não coloquei em ordem, mas eu passei para vocês, mas eu acho que foi Força de um Desejo. Você pode me lembrar, Maria? É Lado a Lado, Além do Tempo, Força de um Desejo, Pecado Mortal e As Pupilas do Senhor Reitor. Eu achei curioso que são todas novelas de época, né? Não tem nenhuma novela contemporânea. Não, não tem nenhuma novela contemporânea. Essa semana eu estava conversando com o Wesley, eu não sei se vocês sabem quem ele é. Ele é do. Eu também conheci ele no Twitter, nesses grupos de noveleiros, e ele tinha postado nos stories dele falando sobre a novela, falando sobre Além do Tempo, que tinha voltado. E ele falava assim: Nossa, eu parei para pensar, falei assim: Nossa, eu acho que as novelas de época e as das seis foram as que eu mais assisti na vida. E ele falou que, curiosamente, as das seis e das sete dele também são as que mais ele assistiu. E eu coloquei esse top 5 porque, assim, eles trazem uns significados especiais, assim, para mim, sabe? Eu acho Força de um Desejo, quando ele foi exibido em 99, eu não cheguei a assistir, que eu tava refém, ó, eu tava órfão da anterior. Mas eu assisti na reprise que teve
vale a pena ver de novo anos depois. Eu lembro que na época eu tinha terminado meus estudos, estava naquela transição para o exército, então eu não conseguia emprego e eu assisti e eu saboreava aquilo, sabe assim, eu parava na frente da televisão e falava assim, meu Deus, era como se eu estivesse lendo uma poesia, sabe? O texto de Força de um Desejo é muito rico, sabe assim, é uma aula. A mesma sensação eu tenho com Lado a Lado. Para mim foi uma das novelas das 6, assim, da década de 2010, que foi uma novela muito linda de assistir. Eu lembro que quando tinham encontros familiares, assim, nós falávamos sobre essa novela, né? E eu lembro que eu acessava o site na época na empresa que eu trabalhava, porque eles tinham tipo um blog, né? Na época tinham os sites da novela própria, não era igual hoje que era só se concentra no G-Show, né? Mas tinham documentos históricos que a equipe produzia e escreviam em forma como se fosse um blog, né? Contando como aquilo foi inserido dentro da novela, né? E, se eu não me engano, eles até ganharam como se fosse tipo um Emmy, vinculado a sites, né? Uma premiação importante pelo trabalho histórico que eles relacionavam ali. E Lá do Lado é uma trilha que eu sempre ouço também, uma trilha que estava muito presente na novela e era uma novela que para mim hoje, até hoje, assim, quando fazem top 5 geralmente sempre aparece assim, Por Amor, A Viagem, Mulheres de Areia, mas assim, eu como um bom aquariano, eu sempre fui contra as modinhas e o que todo mundo gostava, sabe assim, com a Avenida Brasil que está passando hoje. Eu assistia, mas eu não tinha, para mim, 2012 era Lado a Lado, que era a minha melhor novela. E naquele ano eu assisti todas, né? Foi um ano muito bom para teledramaturgia, né? Tinha Lado a Lado, ali tinha Cheias de Charmes, tinha Avenida Brasil e depois Gabriela. Além do tempo, eu tenho uma conexão com a doutrina espírita, né? Muito forte, desde criança, apesar de não ter sido criado dentro dessa doutrina, mas hoje sim, eu sou e estudo, e é muito curioso que quando eu assisto uma telenovela que tem essa temática espiritualista, né, ou espírita, eu consigo hoje ver o que eu aprendo dentro dos estudos da doutrina, então eu consigo identificar dentro do diálogo dos personagens a doutrina ali, e é uma novela assim que eu sinto muito de não poder estar acompanhando a reprise, porque o horário eu estou trabalhando, né? Poderia muito bem estar no lugar de Avenida Brasil, mas é uma novela que eu tenho um carinho muito grande e porque acabam sendo duas novelas dentro de uma e a passagem de tempo. Eu sou meio suspeito de falar sobre Além do Tempo, sabe? Pecado Mortal é outra telenovela que infelizmente não teve uma repercussão, ela não veio no auge da Record TV, mas assim, quem teve a oportunidade de assistir, eu acho que o Carlos Lombardi ele estava em estado de graça dentro dessa novela. Essa novela foi muito boa, eu acho que se ela tivesse vindo na época para TV Globo, eu acho que ela teria sido sucesso, que até curiosamente, muito próximo a esse período de Pecado Mortal, a Globo acaba criando o Boogie, que é outra delicinha de novela, que eu espero um dia assistir uma reprise, e As Pupilas do Senhor Reitor, eu lembro perfeitamente a TV colorida chegando em casa nesse período, e após Éramos Seis, né, ela veio em 95, As Pupilas, eu lembro que da abertura, a novela, aos artistas, aquilo eu saboreava também. Eu era uma criança de 8 anos, mas que ficava apaixonado por aquela história de época. E era uma novela que eu gostava muito e ela coincidiu na época com a separação dos meus pais. Então eu acho que por isso que ela, bem como História de Amor, que na época também era uma novela que presenciou muito o perfil
da separação dos meus pais, eu acho que ficou muito marcado dentro daquele menino de 8 anos. Então eu acho que é por isso que essas novelas estão no meu top 5, com certeza tem outras, assim, mas é uma novela que ficou muito marcada para mim. Esse é o meu top 5, sabe? Mas teve outras novelas aí no caminho que me marcaram também positivamente. Se eu for citar uma recente, além de Três Graças, teve Vai na Fé, que eu gostava muito, teve Além da Ilusão, que foi uma novela que eu parava para assistir, e quando eu não conseguia assistir no dia, eu assistia no streaming, que na época eu tinha. Então, assim, existem boas novelas, né? Ah, o nosso país, ele é conhecido por isso e ficou muito marcado, assim, faz parte do DNA nosso. A gente tem, inclusive, o vídeo de Além do Tempo, que a gente já fez, eu e a Nath, aqui no canal. Essas outras eu não assisti, só assisti Além do Tempo. Mas Pecado Mortal, eu tenho uma amiga que ela sempre fala: Nossa, você vai adorar, porque é uma novela muito fora da curva, assim, muito diferente. E eu acho muito interessante ela ser uma novela do Carlos Lombardi, que sempre trouxe uma outra proposta de novelas na Rede Globo. E aí, quando ele passa pra Record, ele faz, tipo, uma novela super dramática e tal, uma novela bem novelão mesmo. Acho muito interessante, mas nunca tive a oportunidade de assistir inteira, assim. Eu peguei e assisti, acho que o primeiro capítulo, achei muito boa, mas preciso encontrar um lugar que tenha essa novela para eu assistir. Ela foi uma novela muito boa mesmo, o diálogo, aquele estilo dele escrever, né, que é muito acelerado, né, com muita ação, com os parrudos descamisados, sabe assim, o casal protagonista, né, Simone Spoladori lá, ela estava eles tinham uma química muito forte, sabe? Então é uma novela que ela passava muito tarde, depois ela teve mudanças de horários, ela passou acho que uns 2, 3 horários, assim, sabe? Mas era uma novela que eu ainda acompanhei e que eu fazia questão porque eu gostava muito, era uma trama policial, assim, de época falava muito sobre o jogo do bicho, né? As primeiras facções, assim, mas que ainda vinha aquela pegada policial das tramas da Record, né? Desse período, mas assim, com o DNA você vê o Carlos Lombardi ali muito presente, sabe? E eu acho que para o público que já estava começando a acompanhar as novelas bíblicas da época, eu acho que ela não teve tanta repercussão porque destoava, né? Do que aquilo que eles estavam percebendo que seria o carro-chefe da emissora deles, né? Mas é uma novela, e por sinal é uma trilha muito boa, por sinal. É legal você falar da trilha, porque eu nem tinha pensado, assim, e a trilha de Pecado Mortal e tanto Boogie Woogie são trilhas que remetem aos anos 70, porque são novelas que passam, né, nos anos 70. Mas é interessante, é um anos 70 um tanto imaginado, acredito eu. Embora eu vi um pouco de Boogie Woogie, mas não na novela inteira. E Pecado Mortal também via umas cenas ou outras, mas não a novela inteira. A trilha de Buguiú, ela é muito bacana, assim, eu lembro que tocou bastante na novela, era uma novela que eu gostava de acompanhar, ela acabou tendo uma barriguinha ali por conta do Qual Era o Segredo da Carola, que era a personagem ali, mas assim, para mim é uma das novelas da década de 10, né, é, que é uma novela muito gostosa de assistir. Eu acho que ela é editada numa edição especial seria muito bacana de acompanhar, sabe? Era uma novela bonita, bem como a trilha sonora. Tanto que o meu CD de Gilg, ele tá até com uns riscos, assim, sabe? Eu tenho muito cuidado quando eu vou manusear um álbum, mas eu acho que aquele eu ouvia tanto que ele tem até uns risquinhos, assim. E Pecado Mortal, curiosamente, apesar de beber da fonte de canções clássicas aí da novela, ela teve um problema com os direitos autorais das canções, né? Então a Record conseguiu negociar para a novela os temas, porém para a versão comercializada
por CD, acho que umas 2 ou 3 canções que são canções originais da época e outras que foram gravadas por talentos da época do programa do Raul Gil, né? Então são covers, né? Então, assim, mas é uma trilha muito agradável de se ouvir e era uma trilha que tocava, era bem presente na novela, não era uma trilha aleatória, sabe? Eu acho que você tem mais alguma coisa para falar. Eu sei que você trouxe bastante coisa pra gente, mas se você quiser falar, agora é o momento. Na verdade, eu trouxe as curiosidades que eu tinha separado para poder falar para vocês. Eu acredito que eu consegui explanar dentro da nossa conversa. Eu acho que esse tema, para mim, que sou apaixonado ainda pelas trilhas, eu acho que é um tema assim que rende conversas longas, sabe? Assim, e eu penso muito nas palavras que eu vou falar, tanto que eu falo até mais pausadamente, mais devagar, assim, porque eu penso muito nas palavras que eu vou usar. Isso é na minha vida fora das trilhas sonoras também. Mas eu acredito que eu consegui explanar muito bem elas. Espero um dia poder conhecer vocês pessoalmente para a gente poder continuar esse papo. Né? Um dia que vocês forem para São Paulo, a gente pode se encontrar e falar sobre trilhas ou nos presentearmos com alguma trilha, porque foi um papo muito gostoso. Assim, novamente eu agradeço o convite de vocês para poder falar sobre isso, que é uma paixão, né? Apesar dela ter tomado tantos outros rumos dentro da minha vida, ela ainda é algo que me traz para um passado, mas que é muito presente dentro de mim, sabe? As canções, as novelas, as trilhas, eu sou bem saudosista, assim, e elas dialogam muito, acho que faz parte da minha personalidade. E dividir isso com vocês, ou com aqueles que terão a oportunidade de chegar até o final, de ouvir a nossa conversa, isso me alegra muito, sabe? São trocas muito frutíferas, assim, que eu pude ter nesse dia, e eu agradeço você, Maria Raquel, pelo convite, e a Natália também, para poder falar um pouco para vocês, e eu espero ter contribuído, não apenas para a página de vocês, né, mas para aqueles que forem ouvir com alguma informação que, opa, isso eu não sabia, e isso, como admirador de trilhas e de novelas, é útil para mim. Se no final desse áudio eu tiver conseguido atingir o coração, né, alguma memória de vocês, isso para mim é muito válido dentro desse nosso diálogo aí, dessas últimas horas. E obrigado você por ter aceitado o convite quando eu falei pra Nath, né, de trilhas sonoras e tal. Eu já pensei em você, né? Ai, vamos fazer com o Ângelo, porque eu sei que ele tem muito conhecimento sobre essa área. E eu acho que cabe mais um, assim, da gente fazer tipo uma coisa meio cronológica, assim, desde o começo das trilhas sonoras, até que você falou um pouco, mas é bem pincelado por cima, né? Uma coisa mais aprofundada, acho que seria bem interessante. Já tô pensando nos próximos. Já quero um capítulo, já super topo. Se vocês quiserem, né, para um próximo momento, eu posso trazer curiosidade das trilhas mais vendidas, né? É claro que se as pessoas elas consultam esses sites, sejam os livros ou o site, por exemplo, do Teledramaturgia, eles vão ter esses tops, assim, né? Mas se vocês quiserem falar sobre isso, ou de trilhas de novelas que vocês gostam, ou que tinham, ou que lembrava alguém, ir na casa de alguém que tinha isso, dialogava com vocês, e se eu tiver essas trilhas físicas, nossa, com muito prazer a gente pode falar sobre elas. Todo conhecimento é válido, sabe? Enquanto pedagogo, enquanto professor, eu não vejo gente que tem um saber a mais ou menos. Existem saberes, né? Isso, tudo que é bom precisa ser compartilhado. E quando a gente está entre amigos, sejam eles presenciais ou virtuais, como é o nosso caso, é muito bacana, é muito bacana. Porque falar sobre isso a gente gosta, cantar sobre isso a gente gosta também, assistir sobre isso a gente gosta. Eu acho que isso é muito válido.
Obrigado mais uma vez. Exato, obrigado você de ter aceitado. E Nath, quer acrescentar, fazer perguntas? Não, eu quero muito agradecer. Eu adorei a parte que ele mostrou os discos. Eu gosto muito de ver. Eu acho legal quem tem coleção. Eu não tenho coleção, tem alguns discos aqui em casa que eram dos meus pais, quando ele mencionou essa parte de se presentear com discos e dedicatórias. Tem vários, por exemplo, aqui em casa, a trilha de Pátria Minha, meu pai deu para minha mãe. E então tem toda essa questão, essa história, né, que os discos carregam. E eu quero agradecer, achei o papo muito legal, acho que é um assunto que rende várias conversas, porque ele é um assunto que não se esgota. E é isso, né. Obrigada, gostei muito de poder te conhecer aí, a gente trocar esse papo, essa conversa sobre algo que a gente gosta tanto, que é novela, música e como isso tudo é importante no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, faz com que a gente possa conhecer pessoas, ter oportunidades aí que a gente não imaginava. Eu mesmo, por exemplo, comecei só escrevendo sobre novela no Twitter e tenho blog, já participei de algumas outras oportunidades. E é isso, né? É um assunto que a gente gosta tanto e é sempre bom estar conversando sobre ele. Muito obrigado mais uma vez, viu, Natália, pelo carinho e pelo convite, né, e por partilhar como foi a nossa troca aí nessa manhã e começo de tarde, né? E só para finalizar assim, não está aqui na mesa que eu separei, mas eu tenho dentro dos meus atuais 518 itens, eu tenho um CD pirata, que é a trilha nacional de Malhação dos anos, acho que 2000 ou 2001, assim, eu deixei ele como um item raro, assim, porque não era o tempo todo que a gente comprava trilhas, mídias físicas originais, né? Aqueles tempos eram outros tempos e eu tenho essa trilha piratinha. Tem alguns itens promocionais também que foram vinculados ou TVs, davam de presente, ou foram vendidos, distribuídos por rádio também, mas fazem parte do meu acervo. Amei essa curiosidade. O meu pai, ele sempre teve coisa de computador, assim, ele foi nos anos 90 professor de informática e ele tinha muito, ele gravava, né, o CD para as pessoas. Ah, eu vou até filmar você. Peraí. Aí, calma aí. Liga o microfone para você falar. Aqui, ó, tá vendo? Era até escrito, a capa solta, mas eu tenho ele original também, que depois eu comprei, mas ficou o único pirata da época, ficou esse daqui da Malhação. Aquela capa de preta, né, de uma mole praticamente. É horrível, ele sai, papelzinho, horrível, horrível. Muito bom. Mas é isso, de novo, alguns avisos que a gente sempre dá, que tem os vídeos no canal sobre as novelas, né, que a gente faz. Tem muitos outros convidados para vocês ouvirem de outros temas. Tem, inclusive, o Tião já veio aqui falar também com a gente, o Lucas Martins Neia, o Gil. é, Tem muita gente legal, a Jess também, que a Nath não pôde participar, mas tá um papo muito maneiro que ela faz o Instagram da Natália Timber, é uma amiga minha muito querida. Outras amigas também que já vieram. É, Enfim, muita gente maneira que já passou por aqui, que trouxe a perspectiva deles sobre telenovela. Então, tem muita coisa muito, muito legal lá no canal, é só vocês irem lá e ouvirem, assistirem também. E Ângelo, oi? Não, assistirem, compartilhar, comentar, Dá like, enfim. isso mesmo. Participar das lives também, que a gente tá com essas lives agora no YouTube.
agora que o povo está se habituando a ir lá comentar e conversar com a gente. Tem um pessoalzinho que sempre acompanha com a gente as lives, que é bem legal. Então, tem bastante coisa no canal para quem curte novela e para quem gosta de conversar sobre novela ou informações sobre novela. E é isso. Sigam a gente, então, no capítulo anterior no YouTube, no capítulo anterior no Instagram também. A gente posta algumas coisinhas diferentes lá. E a gente sempre avisa também quando vai ser as lives e tal, quando tem vídeo no ar. E para quem quiser me seguir também no Instagram, Maria Raquel underline, Maria Raquel FS underline. E pode conversar comigo na DM e tal. Eu sempre converso. A gente sempre acaba criando uma amizade, né? Pra quem vem conversar comigo na DM. Então eu sigo de volta e tal. É só me seguir também, não adianta nada. E a Nath, @nath.natv lá no Instagram. E como eu mencionei lá no início da nossa conversa, lá vocês encontram os outros espaços digitais que eu habito. e o Ângelo, você falou que tem só o seu principal, mas agora tem o da TV Tupi também, que é um próximo papo que a gente pode conversar. Sim, eu, Ângelo Moraes, e também o Memórias da Tupi. É um projeto que iniciou esse ano, nesse último mês, na verdade, é algo que eu tenho curtido muito fazer e é uma forma que eu encontrei também de contribuir para a história da nossa televisão e da memória, né, da nossa, do nosso país aí culturalmente. Essas páginas que resgatam, né, as memórias, sites, páginas, eu acho que são muito importantes para a gente entender que não começou agora, que tem um longo caminho que a gente vem percorrendo até aqui. Mas obrigado você que está ouvindo a gente, que, né, vai assistir os vidinhos aí do Ângelo mostrando a coleção dele, e as trilhas sonoras. E obrigado, dá like, compartilha, e é isso, pessoal. Valeu mesmo por vocês estarem sempre aqui com a gente. É muito bom o papo. Obrigado de novo, Ângelo, por você ter aceitado o convite. É isso, gente. Até a nossa live, eu acho, no final do mês e até o próximo mês também. Obrigada.